Doutora Tamara Elisa Rocha Braga, fonoaudióloga com especialização em deglutição, voz e fala nas alterações neurológicas e oncológicas, aprimoramento em fonoaudiologia hospitalar, coordenadora do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Madre Teresa, em BH, Minas Gerais, fonoaudióloga voluntária e membro do Conselho Deliberativo da Associação Procura da Ela. Ela também é membro do Departamento de Fonoaudiologia da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva e membro da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, e membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Tamara, por favor. Bom dia, hoje é boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a todos os pacientes que vêm agradecendo a gente. Na verdade, eu sempre falo isso, que não são vocês que têm que me agradecer. Eu é que agradeço a oportunidade de estar servindo, eu é que agradeço a oportunidade de ser útil. E muito obrigada a vocês, porque vocês fazem a minha vida fazer sentido. Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre a fonoaudiologia, o trabalho da fono. A gente começou ontem na oficina e hoje a gente vai complementar e trazer para vocês. Foi um pedido que falasse especificamente do transtorno de deglutição, que a gente chama de disfagia, e o transtorno da fala, que é a disartria. Mas são dois sistemas que andam correlacionados, É o que eu gosto de chamar de funções correlatas, porque o mesmo sistema que eu uso para produzir voz é o sistema que eu uso para poder falar, é o sistema que eu uso para poder mastigar, engolir, respirar. Então, é um único sistema onde eu tenho várias funções atuando em conjunto. Mas, principalmente, eu tenho a base de todas aqui. Eu costumo falar que a respiração ela é a base das funções estomatognáticas. E é exatamente por isso que eu deixo ela aqui, bem aqui embaixo, como a base para deglutição, para fala, para produção vocal e para comunicação. E é exatamente nisso que o fonoaudiólogo vai atuar junto aos nossos pacientes. Aí a gente vai falar então um pouquinho sobre as manifestações fonoaudiológicas. Então, de onde vem o distúrbio da fala, de onde vem o distúrbio da deglutição, de onde vem a alteração vocal? Elas vão ser, na verdade, uma mistura tanto de alterações musculares, da orofaringe, ou seja, da musculatura da boca, lábio, língua, bochecha, céu da boca, a musculatura da garganta e, mais acrescido a isso, um componente muscular respiratório. Eu gosto de chamar a atenção porque muitas vezes o fonoaudiólogo vai ser o primeiro profissional a ser procurado quando o paciente, principalmente, ele inicia com aquela que a gente chama de bulbar, onde as alterações elas vão se iniciar na fala, na voz e na deglutição. Então, muitas vezes, na ausência de um diagnóstico fechado, vai ser o fonoaudiólogo que vai mostrar para a equipe que, peraí, tem uma coisa diferente. A característica dessa disartria me chama a atenção, que eu tenho um componente neuromotor superior, um componente neuromotor inferior, ou de forma isolada, ou então até a sua combinação mista, ou esse paciente ele fadiga muito rápido, ele não responde à terapia. A gente que pode muitas vezes auxiliar a equipe nesse diagnóstico diferencial. Aí a gente vai vir para alteração de fala. O que é a fala? Primeiro do que tudo, porque vocês viram que eu falo de fala e de voz. Eu ainda poderia extrapolar um pouquinho mais e ainda falar de linguagem, porque são três coisas diferentes. A fala, ela é na verdade uma combinação de 5 bases motoras. A fonação, que é o som produzido lá na prega vocal propriamente dita. Esse som, ele vai ressoar, então a gente tem também a ressonância, ele vai passar tanto para as estruturas da boca como do nariz, da garganta, ele vai ressonar. Então quando a pessoa fala assim, eu estou falando muito fanho, é aquela voz que vai pelo nariz,
O que é isso? É uma alteração da ressonância por uma incompetência do véu palatino, que é a musculatura lá da campainha, do céu da boca, que a gente tem a parte dura e a parte mole. A parte mole, que é mais posterior, é a parte composta de músculos. A gente também tem a questão da articulação. O que é essa articulação? É quando eu vou moldar os sons que foram produzidos lá na minha corda vocal e vou dar a eles as características da nossa fala. Então, é quando o lábio encontra com o lábio superior e aí a gente faz os sons, o P, o B, o M, ou a pontinha da língua vai encostar, vai fazer os sons lá, lingodentais, e assim todos os sons eles vão sendo transformados na nossa cavidade oral para poder formar os nossos sons da fala. Outra questão também que a gente tem é a prosódia. E aí, quando eu falo de prosódia, eu estou falando de velocidade, eu estou falando de entonação, até também um pouco de intensidade. Eu gosto de usar esse exemplo sempre. Sabe quando alguém que a gente gosta muito liga pra gente? A pessoa fala alô, a gente já sabe se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste. A pessoa fala assim, oi, o que aconteceu? Me fala, o que você está sentindo? O que aconteceu? A gente já sabe que a pessoa está diferente, porque a gente conhece a prosódia, né? A identidade da voz daquela pessoa. E a respiração, que é a base. Então, muitas vezes, a gente vê o paciente reclamando, né, de uma alteração da... Ele fala assim, a minha voz está fraca. Mas aí a gente vai ver, não está nas outras bases motoras, não é ressonância, não é articulação. O problema, na verdade, está na respiração, porque eu não tenho um volume pulmonar, eu não tenho intensidade suficiente para poder formar os sons da fala. Na esclerose lateral amiotrófica, a gente vai ter, né, se a gente for caracterizar essa alteração de fala, a gente vai dizer que é uma disartria mista. Por quê? Porque eu tenho dois componentes. O neurônio motor superior, a gente vai ter uma alteração da disartria espástica e quando a degeneração estiver mais concentrada no neurônio motor inferior, a gente vai ter a disartria flácida. O que a gente vai perceber? Não necessariamente todos os pacientes vão chegar para a gente com uma disartria mista. Ele pode chegar com uma espástica ou uma flácida e ao longo do tempo, né, com a evolução da doença, ele evoluir para disartria mista. Nessa espástica, a gente tem muito aquela questão de... É uma combinação de fraqueza e de espasticidade, na verdade. Então, a gente vai ter aquela voz que fica muito tensa, aquela tensão que tenta compensar. A gente ouve assim, uma coisa mais rígida, a gente tem hiperadução glótica, a prega vocal fecha demais. Já na disartria flácida, a gente vê muito questão da fraqueza, então é muito marcada pela voz nasal, aquele som que o ar escapa pelo nariz, e até aquela pastosidade, porque a língua não tem amplitude de movimentação para poder fazer a articulação dos sons. A gente tem tanto questões de alteração da mandíbula, que vai alterar muito a inteligibilidade de fala, ou seja, o tanto que eu entendo quando a pessoa fala, porque perdendo a amplitude de abertura e de fechamento, eu diminuo o contato entre as estruturas orofaciais. A própria questão do nervo facial, que vai ser os músculos da mímica facial, do véu palatino e também da laringe, onde a gente vai ter, enquanto na espástica a gente tem uma prega vocal que fecha demais e que dá uma característica muito rígida e tensa na voz, a gente vai ter também, quando influenciado pelo neurônio motor inferior, uma prega vocal que não tem força suficiente, né, de se encontrar para poder fechar e permitir a fonação. A gente vai ter aqui um grande viés, né, que é o que a gente tem falado cada vez mais. O Dr. John Bailey tem trazido para a gente que nem sempre o empecilho ventilatório ele é por uma questão de fraqueza da musculatura bulbar. Muitas vezes a gente vai ter uma questão de hiperatividade, espasticidade. Essa prega vocal ela aduz com tanta força, né? Ela tem aqueles períodos de espasticidade em que a gente não permite a ventilação desse paciente.
E aí vem o nosso papel. Isso daqui, gente, é demonstrando. Quando a gente está respirando, aqui a gente tem as duas pregas vocais, que é o que fala as cordas vocais, né? E aqui é a entradinha da via respiratória. Aqui a gente já vai descendo para a traqueia. Então a gente vai ver até lá na parte da disfagia, quando a gente engole, a gente fala assim, engasa, eu falo assim, parece que foi pro buraco errado. Realmente, foi pro buraco errado. Bateu na portinha. A portinha da via respiratória são as pregas vocais. E elas vão dar pra gente até esse reflexo protetivo da tosse também. Mas, mais uma coisa para a gente poder atuar, né? A gente conseguir trabalhar essa prega vocal, trazer, né, como a doutora Ana Lúcia sempre fala, trazer oxigenação para essa prega vocal, para a gente conseguir manter esse músculo mais oxigenado e diminuir a espasticidade. A gente tem, na questão da voz, né, que é aquilo que eu falei, como que a gente produz a voz? Respiração mais musculatura, é a produção da voz. Então eu preciso de ter um fluxo de ar que sai dos pulmões e encontra as pregas vocais fechadinhas para elas poderem vibrar. O ar passa ali por aquele meio e aí ele vem para as cavidades de ressonância, como eu falei. E aí, falando de disfagia, eu estou falando da dificuldade de deglutição, que ela pode ser tanto para saliva, como para alimentos e medicações. Eu vou ter vários fatores influenciando nessa disfagia. Tanto a questão da fraqueza dos grupos, então eu tenho lá meu lábio, minha língua, bochecha, a musculatura da mastigação, do céu da boca, a musculatura da garganta, tanto os que se contraem, modificam o diâmetro lá da faringe e auxiliam a descida desse bolo, como os da laringe, que vão fazer todo o vedamento laríngeo para proteção da via respiratória. Porque na hora que a gente engole, a gente precisa de abrir espaço. Essa região ela é comum entre a respiração e a via digestiva. Então, quando a gente faz esse ato de engolir, a via respiratória ela toda se contrai, existe uma série de mecanismos para proteção, para o fechamento e permitir que esse alimento passe sem adentrar a via respiratória. Qual que é o risco da disfagia? Broncoaspiração e desnutrição. Tanto a questão das infecções respiratórias, como também da diminuição da ingesta, da fadiga e do gasto energético. Né? A gente costuma falar assim, você se alimenta bem? Alimento. Mas aí você vai esmiuçando, vai puxando mais perguntas, a pessoa fala, demora 1 hora para me alimentar. Será que é normal a gente gastar 1 hora para se alimentar? Será que o meu gasto energético não está muito grande? Às vezes eu preciso fazer tanta força, eu despendo tanta energia para conseguir fazer uma refeição, que o que eu estou me alimentando ali, eu já gastei só no próprio trabalho muscular para fazer aquela refeição. Então, por isso que é importante, né, esse trabalho em equipe. De novo, gente, vocês estão ouvindo isso o dia inteiro, mas é assim mesmo. Eu não trabalho sem físio, eu não trabalho sem nutri, eu não trabalho sem médico. Tá que o Dr. Mauro e a Jen foi para mostrar o quanto eu sou chata e fico no pé deles. E aí, gente, a outra parte também é a questão da respiração, porque são 2 sistemas integrados. A gente tem vários trabalhos internacionais, assim como a tese da doutora Ana Lúcia, que trouxeram para a gente algumas particularidades que influenciam a deglutição. A gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas a gente vê tanto assim, os pacientes apresentando sintomas de disfagia mesmo, quando eles atingem cerca de 50% da capacidade vital prevista, assim como quando as pressões inspiratórias e expiratórias, ou seja, a força da musculatura inspiratória e expiratória, cai em 30% do que é esperado para essas pessoas. Uma deglutição normal, gente, parece assim, coisa, a gente está falando de milissegundos. Se a gente parar para engolir, a gente nem pensou, já engoliu. Mas, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio entre vários fatores. Então, o equilíbrio entre pressão, os estímulos sensoriais, os comandos motores e a respiração. Isso é deglutição normal. E essa coordenação entre respiração e deglutição, ela vem sendo estudada há muito tempo.
E a gente vê isso cada vez mais, e quando a gente atua com paciente neuromuscular, isso é mais evidente do que nunca. A gente consegue perceber claramente o quanto que a respiração influencia na deglutição. A gente tem tanto a questão da apneia da deglutição. O que é isso? É aquele momentinho que eu paro de respirar quando eu estou engolindo. A gente para de respirar. Por quê? Isso é um reflexo protetivo. Fizeram um estudo onde pessoas que não tinham mais a laringe, ou seja, não tinham mais o órgão onde tem as pregas locais, e mesmo assim o cérebro mandava o comando para fazer a apneia, para parar de respirar. Porque é uma proteção. Então a gente para de respirar, a gente tem o fechamento das pregas vocais e das estruturas acima delas, e a gente vai ter as forças elásticas dos pulmões atuando nesse mecanismo de proteção, porque são essas forças e essa combinação é que faz com que a gente tenha pressão subglótica, ou seja, uma pressão embaixo ali das pregas vocais. A gente ouviu muito a doutora Alessandra falando sobre isso, e aí foi falado sobre complacência, e a gente precisa de trabalhar. Está aí a justificativa do porquê que o fonoaudiólogo tem que atuar com práticas respiratórias, porque está tudo interligado. Se o meu sistema tóraco-pulmonar não tem essas forças mioelásticas, ou seja, não tem essa força de se recolher, eu não vou ter essa geração de pressão que me permita ter uma deglutição mais eficiente. Outra coisa também que eu gosto de chamar muita atenção é que paciente com dispneia, paciente taquipneico, respirando muito rápido, ele não tem tempo de fazer todo esse mecanismo, e aí ele pode acabar broncoaspirando. Por quê? Se eu estou comendo e ao mesmo tempo eu estou ouvindo a necessidade de eu respirar, meu corpo vai mandar o comando: peraí, espera, deixa ela engolir? Não, respiração é função vital. Eu posso puxar o ar exatamente naquele momentinho em que o alimento estiver passando ali na região. Então, por isso, mais uma vez a gente reforça o porquê desse trabalho em conjunto. E aí, a fisio e a fono interagindo. Por quê? Eu vou ter tanto uma diminuição da força e função dessa musculatura, mas também uma combinação da fraqueza respiratória. E aí a gente vem com aquilo que também já foi falado hoje, uma tosse não eficaz. Então, se eu tenho essa combinação de fraquezas e uma tosse que não cumpre o seu papel, por que a gente tosse? Foi aquilo que eu falei: a comida, o alimento, a saliva bateu na portinha errada. E aí vem logo a tosse para poder expulsar. No pulmão, gente, não pode ter nada que não seja ar. Tanto é que quando a gente está secretivo, quando tem catarro, qual que é o reflexo? É a tosse, para poder limpar, para poder colocar para fora. E aí a gente vem na questão do pico de fluxo de tosse. Então, por que a gente tem que saber disso? Porque quanto menor o pico de fluxo de tosse e mais ineficaz essa tosse mais alto é o risco de broncoaspiração. Porque se eu não tiver este mecanismo para limpar a minha via respiratória, a tendência é que isso realmente se acumule na via respiratória e que eu vá evoluir para as pneumonites, uma pneumonia, ou então com um prejuízo progressivo da via respiratória. Então, quanto menor a proteção da via aérea, maior o risco de broncoaspiração, e aí eu vou caindo naquele ciclo vicioso. Mais o paciente desnutre, mais ele tem complicações respiratórias, e aí o quadro ele vai piorando e se agravando. Por isso a importância desse cuidado. Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, que já foi falado hoje também, é a questão da correlação entre as cinturas. A gente tem que lembrar que o fonoaudiólogo não trabalha só com a boca. Né? O paciente ele não é só uma boca, ele não é só uma laringe, ele não é só uma língua. Ele é um resultado, uma combinação entre todas as suas estruturas. E aí a gente vai ter que, é o que a gente percebe, quanto menor o controle cervical, a gente também vai ter uma correlação com a musculatura inferior e superior e a disfagia. Eu preciso de manter o meu complexo crânio cervical exatamente para eu conseguir exercer essas funções.
Se a gente for ver, gente, toda a ancoragem da laringe está na musculatura extrínseca. E é por isso a importância da gente também trabalhar com os alongamentos, para a gente também estimular e tentar fortalecer essa musculatura cervical. Porque existe uma harmonia, gente. A cintura pélvica, esse daqui é do Dr. Castilho Moraes, a cintura pélvica está para a cintura escapular, assim como existe uma correlação entre a cintura escapular e o meu ocioide minha mandíbula e o meu crânio. Então, tudo está correlacionado e a gente não pode dissociar essas estruturas. Outra coisa que a gente também deve ter muita atenção é a questão da fadiga, que foi muito falada hoje também. Mas por quê, gente? Às vezes, até uma própria refeição pode ser fator de fadiga. Às vezes, a fala, né? Uma conversa prolongada pode ser questão de fadiga. Mas por que a gente chama tanto essa atenção? Porque é um dos sintomas mais comuns dos pacientes neuromusculares. Seja pela questão de que a doença é realmente muito hipermetabólica, ou até pela fraqueza e pelas características da doença. Mas a fadiga leva ao aumento do gasto energético e sobrecarrega a unidade motora. Então, se eu deixar o paciente chegar no ponto de fadiga dele e dali para cima e além, eu posso estar contribuindo para que a doença acelere. Porque a partir do momento que os neurônios eles vão perdendo a sua função, eles vão degenerando, outros neurônios vão auxiliando esse músculo que ficou sem o neurônio pai dele. E aí, quando a gente vê, a gente tem às vezes um neurônio responsável por muito mais fibras musculares do que seria o normal. E se eu sobrecarrego essa unidade motora, isso a gente chama de unidade motora, eu estou fazendo com que a doença possa acelerar, progredir mais rápido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente vai ter tanto aquela fadiga que é muscular, que ela é trazida a partir de uma atividade física, como a fadiga respiratória, o cansaço, a sensação do fôlego curto, como também até mesmo a fadiga mental. Né? Muitas vezes, a pessoa tem que se esforçar tanto, ela tem que se concentrar tanto, que realmente vai ficando um processo cansativo. Então, a gente deve respeitar todos esses padrões de fadiga. A questão da via alternativa de nutrição já foi falada hoje, então a gente considera tanto os fatores nutricionais, os fisioterápicos e fonoaudiológicos, e aí vem a parceria com a equipe médica, e a gente deve considerar cada vez mais a sua indicação precoce. Então, falando mais especificamente da disfagia, quando o paciente já apresenta uma disfagia moderada, onde as adaptações elas já são maiores, a gente precisa de já estar considerando uma indicação de via alternativa de nutrição. E a terapia fonoaudiológica, a gente vai pensar em incentivar a funcionalidade. A gente vai reduzir a deficiência e minimizar a inabilidade. E a gente vai atuar tanto nas questões de alimentação como de comunicação. Na alimentação, então, o fonoaudiólogo vai trabalhar com estratégias posturais, as manobras de deglutição, a modificação da consistência, que é aquilo que a Jennifer falou, né? A gente vai lá, avalia qual consistência está, não traz riscos para o paciente, qual a consistência mais indicada, aí a gente faz um trabalho conjunto com a Nutri, exatamente para que aquele alimento possa ter segurança para ser deglutido, mas que também possa nutrir o paciente. De uma forma geral, a gente trabalha com exercícios miofuncionais, isométricos, isotônicos e trabalhando os grupos musculares. Mas sempre lembrando de ventilar esse paciente, de trabalhar com a ventilação, né? Para exatamente a gente não chegar na fadiga, para a gente poder ter até mesmo um funcionamento, um resultado melhor do nosso exercício. A gente trabalha também, igual eu disse, com o eixo biomecânico. Então, às vezes, a gente vê que o paciente está tendo uma disfagia, só da gente alinhar ele na cadeira, só da gente adequar a postura dos pés, adequar a postura da cabeça, a gente já vai ver uma melhora funcional. A gente também orienta a fazer alternância de grupos musculares. Então, eu não passo uma lista de exercícios, gente, com 10 exercícios para lábio, 10 exercícios para língua, 10 para bochecha, seguidinho. Eu faço uma série de exercícios
exercícios de lábio, ventila esse paciente com ambu, ele descansa um pouquinho. Aí ele passa por um exercício de bochecha, ventila esse paciente, ele descansa um pouquinho. Passa por um exercício de língua. Eu vou alternando esses grupos exatamente para eu não sobrecarregar nenhuma das unidades motoras. E, gente, trabalhando com tudo isso, o que eu estou ajudando esse paciente? A fazer neuroplasticidade, usar e aperfeiçoar. Porque o que eu não uso, eu perco. Vocês ouviram o dia inteiro a gente falando de desuso. Manter um grupo muscular parado, manter um grupo muscular sem função, faz com que a gente esteja colaborando para a atrofia, para que aquele músculo perca mesmo a sua força e a função. E aí a gente vai ter também a terapia respiratória. Então, a gente vai pensar na técnica do empilhamento aéreo, que foi muito falado hoje, que é o air stacking. Então, a fonoaudiologia também trabalha com isso. Por quê? Para a gente conseguir trazer... Gente, pensa só, um paciente que tem um volume corrente muito baixo, já tem uma capacidade vital mais baixa. Que volume de ar ele tem para poder fazer vibrar a prega vocal? Então, eu preciso de utilizar uma técnica que me provenha essa inspiração, exatamente para eu ter um ganho na expiração. Então, quando o fonoaudiólogo está trabalhando com o ambu, uma das perguntas que eu mais recebo dos profissionais é: o fono pode utilizar o ambu? Claro que pode. Essa indicação é unicamente do fonoaudiólogo? Não. É uma combinação da equipe. Então, a gente conversa com o pneumologista, a gente conversa com o fisioterapeuta e a gente vai fazendo essa indicação. Então, a gente incentiva o recolhimento elástico tóraco-pulmonar, a gente trabalha com a capacidade de insuflação máxima, porque toda vez que o paciente está lá, ó, puxa, segura, fazendo um ambu, a gente está estimulando ele a trabalhar com prega vocal, então fazer a adução, e a abdução e a adução, a abertura e fechamento dessa prega vocal. A gente auxilia o treino fonoarticulatório e a gente vai implementar voz, fala, deglutição e a tosse também no nível glótico, que foi aquilo que foi falado de manhã. Eu tenho que ver a tosse, tanto do ponto de vista baixo, né? Então, o quanto que esse pulmão insufla para conseguir jogar essa secreção para fora, como também o tanto que essa prega vocal consegue abrir e fechar rapidamente para poder produzir essa tosse. Aqui nesse vídeo a gente tem áudio. O som já vem comigo, tá? E aqui eu trabalho com a válvula aberta, porque essa paciente tem competência glótica para isso. Olha o tempo máximo fonatório que essa paciente ganhou. Sem esse artifício, ela tem um tempo máximo muito reduzido, ainda não está adequado, mas está muito maior. Então, permite com que eu faça muito mais exercício do que eu conseguiria se ela tivesse no volume corrente, só na respiração normal dela. A gente também vai atuar junto com a físio, auxiliando na coordenação com a ventilação mecânica. Então, não é fácil, né? Você está com uma VNI, é um fluxo ou uma pressão de ar muito grande, então você precisa de aprender a lidar com essa nova forma. Então, a gente também vai auxiliar isso. Muitas vezes a gente também vai conversar com a equipe de físio, pedindo auxílio para a gente conseguir novas interfaces. Então, às vezes, aquela máscara que tampa a boca e o nariz não vai ser o ideal para o paciente conversar. Então, a gente vai conversando com eles: olha, será que não era possível trazer uma outra interface no momento da alimentação, ou quando ele recebeu a visita, ele poder conversar? Então, tudo isso eu trabalho em conjunto. A gente vai tanto fazendo treino de apneia, coordenação com respiração. Quando a gente está trabalhando com o paciente da ventilação invasiva, a gente vai vir desinsuflando o cuff e trabalhando as potencialidades que esse paciente tiver. Também a questão da tosse mecanicamente assistida. Hoje à tarde a gente vai ter o workshop, a oficina, então a gente vai poder falar um pouquinho melhor disso, mas a gente também pode utilizar a máquina de tosse e ela também vai auxiliar muito a gente, trazendo um volume, um fluxo inspiratório para a gente poder trabalhar na expiração. E a parte da comunicação, né, que a gente não pode deixar de lado.
A gente precisa também de atuar com as habilidades comunicativas. Uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da correlação entre a linguagem e a cognição. Então, foi falado hoje e a gente sabe, os estudos têm mostrado para a gente cada vez mais sobre a associação da demência frontotemporal com a esclerose lateral amiotrófica. Então, a gente também tem que incorporar um teste de cognição, a avaliação da linguagem à nossa atuação, exatamente para a gente conseguir ver a progressão e o comportamento, né, as funções executivas desse paciente. A gente também vai vir junto com a terapia ocupacional, trazendo aí as formas suplementares ou aumentativas de comunicação, seja as tecnologias assistivas ou a velha e boa prancha de comunicação. A questão de ver também as interfaces, né? Como eu disse, sobre a comunicação. Para o paciente da ventilação mecânica, a possibilidade da adaptação de uma válvula de fala ou do Lick Speech. A gente viu o vídeo do seu Luiz, pai do Luiz que está aqui. Ele fala nessa técnica de Lick Speech. Ele não tem válvula de fala, mas ele tem toda uma configuração do aparelho, onde a gente desinsufla o cuff parcialmente e trabalha com o escape desse som para a cavidade oral. Então, isso também é possível. E, reforçando novamente, o trabalho em conjunto. Pessoal, muito obrigada. Vou deixar essa mensagem. E, na verdade, gente, o problema não é a gente desconhecer alguma coisa. O problema é a gente se limitar, a gente ficar nessa ilusão de conhecimento. Então, todo dia a gente aprende, eu não sei tudo. Todos os dias eu estudo, todos os dias eu corro atrás. Muitas vezes vocês me fazem algumas perguntas e eu falo, eu não sei sobre isso, eu vou procurar saber, eu vou conversar com algumas pessoas, eu vou procurar estudos e a gente vai se aprimorando todo dia mais. Meu telefone, muita gente já tem, meu e-mail, qualquer coisa é só um procurá. Obrigada. Obrigado. Agora eu só lembrei de uma coisa, a gente estava quase esquecendo, quase que eu apanho. Cadê? É porque eu terminei de falar, mas agora eu preciso de falar. Gente, se eu cair, Deus não ri. Eu preciso de passar a palavra para umas mocinhas que estão querendo falar uma coisinha, só um minutinho. Pessoal, boa tarde para todos. Só para complementar a parte dos vídeos que vocês puderam assistir aqui, a Viviane, em nome de todos os pacientes da Associação Procura, vai entregar uma lembrancinha para o casal Jorge Abdala e Cristina Abdala, que lidera essa grande família que é a Associação Procura Baiana. Obrigada. Não vou falar nada, porque eu choro. Eu vou entregar para a Vivi, ela não vai falar, ela vai chorar. Aqui. Para vocês ficam ouvindo meu nome aí, o pessoal agradecendo, Jorge, eu não faço nada. Na verdade, eu direciono para quem faz, né? Eu nem sou da área da saúde, então o pessoal fica lá falando meu nome, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu não faço coisa nenhuma. Eu mando, eu encaminho as coisas para a Tânia socorrer, para a Jennifer socorrer, para a Tamara socorrer, para a Simone, para a Lê, para o Thiago, para o Dr. Mal, para todo mundo que está aí, que ajuda, que faz. Eu sou só o caminho para o Ronaldo, que tem ajudado a gente pra caramba, para o Toby aí. Enfim, para todos que, na verdade, esses sim fazem, né? Então, é a minha gratidão a todos vocês que confiam no nosso trabalho, que nos ajudam de fato, os próprios pacientes, Vivi, Silvânia,
a Lê, que é filha da Dona Maria de Fátima, tem todo mundo, o seu Arthur com a Dona Maria da Paz, todos ajudam, Dona Zita, todo mundo está sempre fazendo acontecer, fazendo as coisas, orientando. Então, assim, é um trabalho de uma equipe muito grande, de pessoas engajadas que querem ajudar o próximo. Eu é que preciso agradecer a todos vocês.